Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler vários textos. Fica bem com a sua Bíblia aí, bem preparada, porque nós vamos ler muitos textos hoje. Que nós precisamos conhecer muito bem a palavra, amém? Quantos amam a palavra do Senhor aí? Diga amém. O salmista disse, né? Quanto amo a tua lei, é o meu prazer. Nela medito dia e noite. Efésios capítulo 2, verso 3. Quem achou? Diga amém. Está escrito assim: entre eles, todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu quero que vocês observem que aqui existem duas palavras: carne e pensamento. Repita comigo: vontade da carne e vontade dos pensamentos. Observa comigo, igreja, que aqui está falando de duas coisas distintas, diferentes. Carne é uma coisa, mente é outra coisa. Nós temos aprendido muito com o Espírito Santo aqui a respeito da nossa nova natureza, amém? Temos aprendido muito com o Espírito Santo a respeito do nosso espírito. Aprendemos muito com o pastor Alan, inclusive, né, sobre a nossa nova natureza, sobre o nosso novo nascimento. Se você não participou do seminário aqui com o pastor Alan, você pode acessar no site, ouvir todas as palavras. E isso é muito importante para você entender e aprender. Temos falado muito aqui a respeito da carne, né? Principalmente nos últimos cultos, né, que o pastor Heber ministrou. Ele ministrou muito a respeito da carne, das obras da carne, da cruz, da morte. A morte é para a carne é para a morte. Um nasceu para o outro. Fala para o teu irmão isso aí. A carne nasceu para a cruz para a carne. Mas aqui está falando de uma outra coisa. Ou uma outra parte de nós. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesses dias, hoje principalmente, e continuar falando se o Senhor permitir. Porque Deus tem falado muito comigo a respeito disso. De uma outra parte de mim, a minha mente. A mente humana. Existe em você uma mente. Não é a carne. Não é o espírito. Não é o psique também, viu? Não estou falando da alma agora, no sentido de emoções. Não é a palavra psique que eu quero falar aqui. É a palavra mente mesmo. Raciocínio. O lugar onde você raciocina. O lugar onde você armazena os seus pensamentos, a sua memória. O lugar onde é armazenado tudo que você vê, tudo que você ouve. Esse lugar chama-se mente. Fala para o teu irmão, é o seu HD. Resumindo, falando uma linguagem que todo mundo entende, é o seu HD. Fala para o teu irmão, você sabia que você tem um HD? De muitos milhões de giga, inclusive, que a gente não sabe nem contar, nem medir. Né? Quantas gigas tem o seu HD? Mas é poderosíssimo o seu HD. A todo instante estão querendo imitar o nosso HD, né? Mas a Bíblia fala da mente. Nós acabamos de ler vontade da carne e vontade dos pensamentos. É outra vontade. Repare bem que ele fala do desejo da carne e fala do desejo da mente. Então, observa que a mente tem uma vontade. A carne também tem uma outra vontade. Existem em nós, pastora Gleia, vai piorar nessa situação? Não. O conhecimento nos traz liberdade
conhecereis a verdade. Está escrito, busca sabedoria. Nós precisamos saber como Deus nos fez. E saber a vontade de Deus para nós. Amém? Então, existem duas vontades em você. A vontade gerada pela tua mente. E a vontade gerada pela tua carne. E a vontade gerada pelo teu espírito. Pensa. Mas não é tão complicado assim não. Você vai ver que não é não. Abra a tua Bíblia comigo. Romanos capítulo 7, verso 23, também fala da mente. Você já havia reparado tudo que a Bíblia fala sobre a mente humana? Ah, pastor, achei que era só os cientistas, aí os psicólogos, os psiquiatras, os neurolinguistas que falavam de mente. Não, irmãos, a Bíblia fala da mente. A Bíblia fala de mente muito antes dos neurolinguistas. Muito antes. Aliás, todas as descobertas que eles têm tido ultimamente, já está descoberta aqui, irmãos, há muito tempo. Abriu aí Romanos capítulo 7, verso 23? Está escrito assim, na tradução brasileira que eu coloquei aqui, diz assim: mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. A palavra aqui é mente mesmo. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Diga comigo assim, no meu corpo. Na minha carne, ele está falando aqui da carne, da natureza humana, velha, da natureza adâmica. Aqui ele está dizendo que essa natureza adâmica, ela estava lutando contra o que a mente dele aprovava. Ou seja, a carne queria fazer uma coisa, mas a mente não estava aprovando. Você já sentiu o desejo de fazer algo que a sua mente não aprova? Quem já? Levante a mão. Quantas vezes você já viu aqui o desejo da carne, mas a mente diz não, não faça isso. Todos os dias, né? Então aí você descobre duas coisas. A lei da carne, a lei que opera nos seus membros, e um outro lugar também que pensa, que tem vontade. E isso exerce uma influência muito grande em você. Você vai descobrir isso nessa palavra. É muito importante nós entendermos isso. E o Senhor quer que você entenda isso. Abra sua Bíblia comigo agora em 2 Pedro, capítulo 3, verso 1. 2 Pedro 3, 1. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, que eu gostei mais da tradução, ela fica mais clara. É importante quando você está estudando a palavra, você ter várias versões, várias linguagens. Porque pode ser que um texto não está tão claro em uma linguagem e ele já vai ficar mais claro em outra linguagem. E aqui eu achei que na linguagem de hoje trouxe uma clareza muito grande. Está escrito assim: meus queridos amigos, essa é a segunda carta que eu estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que se lembrem dessas coisas. O Espírito Santo aqui está falando o seguinte: eu quero que vocês tenham pensamentos puros. Se lembrem, fala de memória. Pensamento fala de mente. Então aqui não está falando do teu espírito, aqui não está falando da tua carne, aqui está falando da tua mente. E você sabe o que é a tua mente e como a tua mente funciona.
Você sabia que você tem uma mente? Claro que todo mundo aqui sabia disso. Mas você sabe como a sua mente funciona? Tem gente aqui que sabe mais, muito mais como isso aqui funciona. Sabe tudo sobre isso aqui. Mas não sabe como a sua mente funciona. E Satanás tem levado muita vantagem na sua vida por causa da sua ignorância. Você sabe programar o seu computador direitinho. Você sabe executar programas maravilhosamente bem. Mas aquele programa que foi colocado na tua mente, lá na tua infância de derrota, você não sabe. Nem que ele está aí na tua vida. E você não sabe nem como lidar com aqueles sentimentos de fracasso e pensamentos de derrota. Coisas que o diabo tem usado tremendamente na tua vida. E o Senhor quer libertar você por completo. O Senhor quer ter o controle total da sua vida. O Senhor quer ter o controle da tua mente. Diga para o teu irmão, o Senhor quer controlar a tua mente. E você vai ver o que é que o Espírito Santo tem criado na tua mente. E como ele deseja alcançar e mudar e transformar a tua mente. Abra sua Bíblia comigo agora em Hebreus, capítulo 10, verso 16. Eu quero ler bastante a Bíblia com vocês nessa noite, para vocês não saírem confundidos. Vocês vão sair realmente dizendo, realmente a Bíblia realmente diz isso. E é tão tremendo, né? Quando a gente ouve a palavra e a palavra nos convence. Amém? Quem ama a palavra aí, diga amém. Hebreus capítulo 10, verso 16. Eu vou ler também em outra tradução, na tradução brasileira. Essa é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimindo as minhas leis na mente deles. Repita comigo isso. Imprimindo. Imagina a impressora lá da sua casa. Vai imprimindo, né? Aquilo que você programou. Você escreve lá no Word uma frase. Então você programa a máquina, né? Você pega a máquina, você programa aquilo lá, você escreve. E aí você dá um comando. Quando você dá aquele comando, aquilo vai lá para a impressora. E aí vai imprimindo. Aqui está escrito que o Senhor quer imprimir a palavra dele na tua mente. Amém? Vamos ler mais um texto? Tito, capítulo 1, verso 15. Quem achou, diga amém. Tudo é puro. Presta atenção. Tito 1,15. Acharam aí? Amém? Tito 1,15. Tudo é puro para os que são, mas para os corrompidos e incrédulos não há nada puro. Pelo contrário, a sua mente. Aonde? Qual lugar? Qual o lugar que estava com problema lá? A sua mente, como a sua consciência, ele falou aqui de 2 lugares, estão contaminados. Em outra tradução, corrompido. Corrompeu o arquivo. Quem aqui já teve um arquivo corrompido no computador? Você consegue manusear um arquivo corrompido? Você consegue abrir um arquivo que foi corrompido?
E aqui o contexto é mente e consciência. Ele diz o seguinte, ele começa dizendo assim, tudo é puro. Para os puros. Mas para quem não é puro, não tem nada puro. Ele está falando de qual lugar aqui, quando ele está falando de pureza? De qual lugar, irmãos? Aqui ele está falando de 2 lugares. Em você, da sua consciência e da sua mente. Ele está dizendo então aqui, que quem tem uma mente pura, tudo é puro. E quem não tem uma mente pura, tudo é impuro. Eu quero te dizer que talvez esse problema que você tem sofrido tanto, esteja na sua mente, doente, contaminada, programada pelo mundo, programada pelas trevas. Irmãos, infelizmente, né? Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acho que os cientistas são pessoas tremendas. E eu gosto de ver o que a ciência está descobrindo. Eu gosto de estudar. Na verdade, eu gosto muito de ler, sou estudiosa, gosto muito de ler, de estudar. E muitas vezes eu leio descobertas, novas descobertas científicas. Mas, infelizmente, eles não conhecem o Senhor, né? Então, eles são totalmente humanistas. Infelizmente. Tudo que a ciência descobre, ao invés deles glorificarem a Deus e dizer, olha como Deus fez, eles não dizem isso. Eles colocam o homem como centro. E esse é o problema da ciência. O problema não é o que a ciência descobre. O que a ciência descobre muitas vezes é correto. Eles descobrem o que Deus fez, mas não glorificam a Deus. Né? Mas esses dias eu estive ouvindo, estudando, lendo, algumas descobertas que a ciência tem feito a respeito do cérebro humano. E eu achei muito interessante. Muito interessante. Mesmo porque são descobertas, irmãos, que nós já descobrimos. Pela palavra do Senhor. É incrível, irmãos. A ciência tem descoberto que um pensamento produz impulsos eletroquímicos no cérebro. E por sua vez, imediatamente geram uma resposta no corpo. Um pensamento gera um impulso elétrico. E esse impulso elétrico, imediatamente, também gera uma resposta no seu corpo. Por isso está escrito, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe nisso, pensai. Nós acabamos de ler, eu procurei despertar em vocês pensamentos bons. Olha, eu quero que vocês pensem o que é bom, o que é agradável, o que é correto, o que é puro. Os cientistas têm descoberto que todo comportamento humano é baseado naquilo que está armazenado no seu subconsciente. O nosso cérebro humano, irmãos, ele funciona assim. E fala para o teu irmão, e foi Deus que fez assim. Não pensa você que foi cientista, neurolinguista, não sei o que, não. Quem fez isso foi Deus. Diga para o teu irmão, Deus te criou assim. E o nosso cérebro, ele funciona assim. Tudo que eu vejo durante o dia, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço durante o dia, é armazenado no meu cérebro enquanto eu durmo. Tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou ouvindo, tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou ouvindo, tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou ouvindo, eu passo o dia vendo e ouvindo. Quem passa aí também, levanta a mão. Claro que, graças a Deus, está todo mundo ouvindo bem, enxergando bem.
Tudo que você viu e ouviu, quando você vai dormir, o seu cérebro pega tudo isso e armazena em um outro lugar, na sua memória. A gente não fala que isso aqui tem memória? Fala para o teu irmão, você também tem memória. Vai guardando tudo lá. Agora diga para o teu irmão, o que você está guardando aí? Fala para o teu irmão, cuidado com o que você está guardando aí, meu amado. O que está armazenado aí? O Espírito Santo está muito interessado no que está armazenado aí. Porque o que está armazenado aí determina o seu comportamento. É por isso, irmãos, que está escrito a palavra: inculcarás a palavra aos teus filhos, falarás nela ao deitar e ao levantar. Por quê? Fala para o teu irmão, Deus falou isso muito antes de neurolinguista, meu filho. Tem muitos mil anos que isso já está falado aqui, ó. E você, querido, o seu corpo reage de acordo com aquilo que está guardado. O seu cérebro tem tudo guardado no subconsciente. Você já viu quantas vezes você pensa, você tem um pensamento aqui, eu quero fazer isso, mas você faz outra coisa? Quem já se pegou querendo fazer uma coisa, mas fazendo outra, levanta a mão. Quantas vezes você, eu não quero sentir isso, mas sinto. Quando eu vi, já falei, né? Quando eu vi, já fiz. Quando eu já senti, eu não queria sentir isso. Quem aqui passa por isso? Não quero sentir esse medo. Eu não quero sentir essa insegurança. Eu não quero sentir essa tristeza. Eu não quero sentir esse desconforto. Não quero chegar aqui na igreja, achar que todo mundo está me rejeitando. Não quero chegar aqui, sabe, me sentir um peixe fora d'água. Não quero sentir isso, mas eu sinto. Eu não quero chegar naquela rodinha de irmão e, sabe, me sentir desconfortável, achar que todo mundo está me achando ridículo, que todo mundo está me criticando. Não quero, mas eu sinto. Eu não quero sentir essa ira, mas quando eu vejo, pastor, eu já bati na mulher, nos filhos, no gato, no cachorro, no papagaio. Quando eu vejo, eu já explodi, pastor. Subconsciente. O seu comportamento está armazenado. Assim como esse computador aqui, eu chego aqui e digito aqui, eu quero achar um arquivo, eu digito aqui, por exemplo, documentos, estou lendo aqui agora. Quando eu digito o nome de um documento, imediatamente, se está arquivado aqui, ele vai trazer. E durante as situações da nossa vida, durante o dia, cada situação que eu passo, aquilo que está arquivado, quando eu estou naquela situação, aquilo vem. É um arquivo. São programas. São programas. A mente humana funciona assim. Eu não estou falando a respeito do teu espírito, eu não estou falando a respeito da tua carne. Fala para tua carne, para o teu irmão aí, a parte carnal dele. Fala, morre. A palavra diz que no Espírito fomos criados. Amém? Então, irmãos, aqui eu tenho, suponhamos que isso aqui seja um pedaço de barro. Tá? Eu faço vaso. Aqui eu tenho um pedaço de barro. Eu tenho aqui um pedaço de barro. Eu posso fazer um barro redondo? Um vaso redondo, aliás? Posso? Posso. Ah, não, eu quero fazer um vaso quadrado. Eu posso? Não, eu quero fazer um vaso fino e longo. Posso? Por quê? Eu estou criando.
Então, o nosso espírito foi criado da maneira como Deus planejou, com a matéria-prima de Jesus, novo. Agora, irmãos, eu estou num outro processo. Existe uma parte em mim que precisa passar por um outro processo. Abra sua Bíblia em Romanos. O nosso amigo, nosso texto de todos os momentos. Romanos capítulo... Aí, ó, você já sabe. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Aqui fala de uma mudança, irmãos. Aqui fala de uma metamorfose. Quem sabe aqui o que é metamorfose? A palavra usada aqui no original grego é metamorfose mesmo. A lagarta vira borboleta. Isso é um fenômeno de metamorfose. Metamorfose é um fenômeno onde a forma é mudada, onde existe uma transformação. Então aqui está escrito assim: e não vos conformeis, ou seja, não tenho a forma do mundo, mas transformai-vos, ou seja, metamorfosais, sei lá o quê. Como que fala essa palavra, gente? Metamorfosai-vos. Criei, né? Uma nova palavra aí. Mas passem por metamorfose. Através de quê? Nascendo de novo? É aí? É isso que está escrito aí? Olha, eu quero que vocês se transformem. Que vocês mudem. Passem por uma metamorfose. Através do novo nascimento. É isso que está escrito aí? Não, em outros lugares fala muito novo nascimento. Mas aí está falando de uma transformação através de outra coisa, irmãos. Aí está falando de quê? Aí está falando de quê? Fala para o teu irmão, de mente. De mente. Renovação. A palavra renovação aqui no original, ela tem a ideia de restauração. Se você tem um vaso valioso que se quebra, o que você faz com ele? Você leva para o restaurador. Né? Quem tem um vaso de porcelana chinesa, uma porcelana valiosíssima, caríssima, você não pega o vaso e joga fora. Você leva para restaurar. Então a palavra usada aqui, restauração da mente, é a mesma palavra usada para a restauração do vaso, do móvel. Né? Você não pega uma cama que o rei Luís XV dormiu e joga fora. Ninguém faz isso. Pega a cama, um pincelzinho e restaura. Fala para o teu irmão, hora após hora. Vai passando o pincelzinho. Hora após hora. Hora após hora. Vai passando o pincel. E essa mente contaminada vai transformando, passando por metamorfose. E essa mente mudada gera um comportamento mudado. Ah, pastora Gleb, desculpa, é por isso que depois que eu comecei a orar em línguas, parece que eu estou tão mudado. Não sei por quê. A ciência descobriu, irmãos, que a reprogramação da mente é feita através de imagem e linguagem. A reprogramação mental que você precisa passar, que eu preciso passar, que Deus quer fazer em mim, que Deus quer fazer em você. Deus quer mudar o que você pensa, Deus quer mudar a sua mente, Deus quer purificar a sua mente, Deus quer transformar a sua mente, a mente de Cristo. Deus quer que você pense como Ele pensa.
pensa que você é um coitado, o Espírito Santo quer transformar esse pensamento para que você pense: eu sou forte. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu posso. É por isso, irmãos, que está escrito há muito tempo: diga o fraco, eu sou. Diga o fraco, eu sou. Diga o fraco, eu sou. Diga o doente, eu sou. Diga o enfermo, eu sou. Diga o perebado, eu sou. Então, irmãos, enquanto a ciência recentemente, você sabia que isso é uma descoberta científica recente? Que absurdo, né? É um absurdo uma coisa dessa. A ciência recentemente, na década de 1970, descobriu que o cérebro humano pode se reprogramar. E ele facilmente se reprograma através do que ele vê e através do que ele fala. Irmãos, eles descobriram isso na década agora de 70. Jacó já sabia disso. Abre sua Bíblia, sabe pra você ver? Gênesis. Você vê o tanto que Jacó já sabia disso. Gênesis capítulo 30, verso 31. Não sei nem se Jacó sabia, mas Deus ensinou para ele. Isso eu tenho certeza. Que Deus sabia, sabia. Que Deus já sabe disso, ó. Fala nela. Por que está escrito fala nela? Fala nela, fala nela. Quando eu falo ela, o que acontece com a minha mente? É reprogramada, é curada, é transformada, é renovada. Gênesis capítulo 30, verso 31. Jacó teve uma discussão com o sogro dele a respeito do salário dele. E o salário dele era sempre mudado, né? E aí o sogro dele via que ele estava ficando rico, mudava o salário de novo. E Jacó, como tinha a bênção do Senhor, começava a ficar rico. O sogro dele, Labão, mudava o salário dele de novo. E por fim, Jacó chegou no sogro dele. Olha aí no verso 31. Perguntou-lhe Labão: que te darei? Respondeu-lhe Jacó: não me darás nada. Se me fizeres isso, tornarei a apacentar o teu rebanho e guardá-lo. Que coisa tremenda, né? Alguém que sabe que tudo vem de Deus é diferente mais, né, irmãos? Você não me dá nada. Meu pai me dá tudo. Continua, 32. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os que são negros entre as ovelhas, e todos os malhados e picados entre as cabras, e isso será o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário que está diante de ti. Todo que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Então, presta atenção. O pretinho era de Labão. Se tivesse uma manchinha, uma listrinha, se tivesse qualquer manchinha, seria de Jacó. Entenderam qual que era a jogada aqui? Continua lendo comigo. 37. Jacó, não, 35. Ele separou naquele mesmo dia os bodes listrados, malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham algum branco e todos os negros entre as ovelhas, e os entregou às mãos dos seus filhos. Então Jacó pegou todas as ovelhas que tinha qualquer manchinha, pintadinho, e colocou, está escrito no verso 36, pois o espaço de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó ficou com o rebanho de Labão. Entenderam aqui? Jacó pegou todas as ovelhinhas listradinhas, malhadinhas, colocou 3 dias de distância com os filhos dele.
pegou todas as ovelhas negras e ficou com ele. As negras eram de Labão. Então ele diz o seguinte: eu vou cuidar do teu rebanho. Longe do meu rebanho salpicado. Eu vou pegar só os carneirinhos pretinhos e vou ficar 3 dias longe. Para você não dizer que eu cruzei com os meus. E dentro do teu rebanho, negro, pretinho. A ovelha que nascer com uma manchinha, um listradinho, vai ser minha ovelha. Certo, Labão? Tinha chance das ovelhas negras. Era mais difícil, não era? A hora que o que Jacó fez. Verso 37. Jacó tomou umas varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e descascando-as em riscas brancas, fez aparecer o branco que nelas havia. As varas que descascara pôs em frente dos rebanhos, no fundo dos tanques de água, aonde vinham a beber. E conceberam quando vinham a beber. Os rebanhos concebiam diante das varas. E pariam listrados, salpicados e... Pensa. E cientista vem descobrir na década de 60... o que Deus já havia ensinado para Jacó há quantos 1000 anos atrás, irmãos? O que as ovelhas viam, elas geravam. O que elas viam, elas geravam. Deus mostrou para Jacó que o controle do corpo estava onde? No que você vê. E está escrito em Tiago há muito tempo atrás, que aquele que refreia a língua, aquele que controla o que diz, é capaz de domar o corpo. Aqui em Provérbios tem um texto tremendo. Quer dizer, a Bíblia inteira fala disso, né, irmãos? Se eu fosse ler aqui todos os textos, não dava tempo. Mas aqui em Provérbios, diz assim: o que guarda a sua boca, preserva a sua alma. Capítulo 13, verso 3. O que guarda a sua boca, preserva a sua alma. O que você diz tem completo domínio sobre a sua mente, sobre o seu cérebro, sobre a sua parte humana. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus está muito interessado. Deus quer que a palavra dele tenha o controle no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Deus não quer trabalhar só no teu espírito. Tessalonicenses diz que nós temos que ter a nossa santificação plenamente conservados, santificados, irmãos, no nosso espírito, alma e corpo, plenamente. Ah, pastor, o importante é que eu nasci de novo. Mas essa alma torta aqui, fazer o quê, né? Fala para o teu irmão, essa alma torta se programa. Programa. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos dar lugar à palavra e ao Espírito para que uma nova programação aconteça na minha mente. Para que nós não sejamos como aqueles lá que Paulo disse, que tem a mente contaminada. Contaminada, e quando a gente pensa em contaminada, logo você pensa, né? Pornografia, realmente, contamina e muito. Mas não é só isso, irmãos. Romanos fala, não vos conformeis com esse mundo. É a maneira
de pensar, é a maneira de agir. São comportamentos que nós aprendemos com o mundo. Comportamentos, sentimentos, emoções que nós aprendemos com as trevas. Mas na medida em que eu falo a palavra, em que eu falo a palavra, em que eu ouço a palavra, em que eu falo a palavra. Irmãos, por que está escrito? Falando entre vós com salmos, hinos. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando. Falando. Como é que eu sou edificado e construído? Falando. Com o dom que edifica e constrói. O dom que fala. Você já parou para pensar o que você está falando quando você está falando em línguas? Eu não sei se é verdade ou não. Vou passar a informação como eu recebi, porque eu não me aprofundei muito nessa informação. Eu recebi um e-mail, nem recebi um e-mail, está postado no site do ministério aí no Brasil. Adorai? Livros para Adorar. Está postado no site deles que alguns cientistas, pesquisando a respeito da oração em línguas, colocaram uma pessoa naquele aparelho de ressonância magnética. Quem já viu aquele aparelho que vê até a sua alma? Aquele que vê tudo. E aquele aparelho, quando você está pensando, eles descobriram, né, colocando o cérebro ali, que cada hora que você pensa numa coisa, ativa uma área do seu cérebro, né? Até fica colorido lá a região onde está ativando o seu cérebro. E colocaram uma pessoa ali naquele aparelho orando em línguas. E quando a pessoa começou a falar em línguas, todas as áreas do cérebro foram ativadas. Eles ficaram assim, ó, claro, né, sem entender nada. Eu não sei a veracidade dessa informação, realmente não sei. Mas eu sei uma coisa, irmãos. Eu sei uma coisa, que a Bíblia diz para mim, falar em línguas o tempo todo. A Bíblia diz, falando entre vós, não é com murmuração, reclamação, Davi dos outros, Davi do fulano, Davi do ciclano, Davi não sei de quem, não sei na onde. Falando entre vós com salmos. Falando entre nós a palavra. Quando a gente for falar o quê? A palavra. Vou falar o quê? A palavra. Colossenses diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra. Quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, medito nela de dia e de noite. Penso nela, falo nela, penso nela, falo nela. Então eu quero te dizer, amado, que essa pessoa que o diabo construiu aqui na sua mente, Deus quer transformar ela. Essa mente derrotada, Deus quer transformar ela. Essa mente triste, Deus quer mudar ela. Diga ao fraco, eu sou forte. O que guarda a sua boca, preserva a sua alma. O que tem adoecido a sua vida, o que tem adoecido a sua alma, é a sua boca. A sua vida é fruto do seu comportamento. E o seu comportamento é fruto dos programas que você tem armazenado aí. E o Espírito Santo fala para o teu irmão, quer fazer um delete geral aí. É a lavagem cerebral. Você já viu falar na lavagem cerebral? Fala para o teu irmão, Deus quer fazer ela em você. Limpa. Formatar. Quem quer ser formatado aí, diga amém. Fala para Jesus, hein? Vem, Senhor, me formata. E qual formato Ele vai colocar em você? Isso aqui, ó, irmãos. Quanto mais você ouve, quanto mais você fala. Sabe, irmãos, quando você estiver no trânsito, põe a palavra para você ouvir. Talvez naquele momento você não está sentindo nada. Mas aquela palavra que você está ouvindo, ela vai entrar, ela vai entrar, ela vai entrar, ela vai entrar, ela vai mudar, ela vai transformar, ela vai curar.
Todo momento que você está falando em línguas, pastor, não estou sentindo nada. Mas você está falando Cristo. Você está falando Cristo. Você está falando Cristo. E você vai começar a ver que você vai sendo transformado. O medo. Uai, não estou sentindo aquele medo mais. Não sei porquê. Ah, aquela ansiedade. Oh, eu estou tão em paz. Parece que eu estou em paz. Porque aquele programa, olha o programa da nossa, os programas, aliás, são programas muito comuns, né, entre nós. Para você ser aceito, para você ser amado, você tem que fazer. Você tem que fazer. Aí você vai orando em línguas, você vai ouvindo a palavra, você vai falando a palavra, você vai falando a palavra, e você vai falando a palavra. E esses programas vão sendo retirados do seu cérebro. E aí você levanta, se sentindo em paz. Aquela ansiedade de buscar aprovação, parece que sumiu. Você já acorda se sentindo assim aprovado por Deus e por todos. Amém? Então, amados, tem tanta coisa aqui ainda, né? Mas não vai dar tempo. Os cientistas descobriram que os neurônios trabalham em nosso organismo para a realização daquilo que é expresso por nossa fala. Então, cuidado com o que você está falando. O seu corpo imediatamente vai trabalhar naquilo que você está falando. E o reino do Espírito vai trabalhar naquilo que você está falando. Aqui eu só estou falando da mente, irmãos. Eu só estou falando da cura, da reprogramação da mente. A palavra, irmãos, ela governa o universo. Tudo é governado pela palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu. Diga ao enfermo, eu sou. Diga ao rejeitado, eu sou amado. Diga ao triste, eu sou alegre. Diga ao ansioso, eu tenho paz. Paz. Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas lá de cima, não nas que estão sobre a terra. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é venerável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Diga para o teu irmão: ocupa a tua mente com a palavra. Faz uma coisa, todos os dias quando você for deitar, os cientistas comprovaram que aqueles minutos ali antes de você dormir, onde você está relaxado, tranquilo, quase pegando no sono, aquele é o momento onde você assimila com muito mais intensidade na sua memória, nos seus programas. Ali é o momento que você é mais programado. Fala para o teu irmão: para de ficar ansioso naquele momento, ficar pensando em tudo que você vai fazer amanhã, e preocupado com o que você vai pagar, porque geralmente quando vai dormir começa a pensar: o cheque vai cair, e amanhã, meu Deus, como é que eu vou fazer? É só preocupação antes de dormir. Faz uma coisa, compra um iPod, um MP3, ou pega seu computador, pega a Bíblia e vai ouvir antes de você dormir. Dorme ouvindo. E dorme a noite inteira ouvindo.
O teu espírito não dorme. Você vai ver como você vai acordar assim, ó. Power. Cheio do poder de Deus. Amém? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque fala muita besteira. Fala só destruição. Fala pro teu irmão, fala a tua vitória, meu irmão. Fala a tua vitória, meu irmão. E nós vamos terminar esse culto agora dizendo: levante a sua mão. Começa a abençoar a tua família, a tua vida, a tua casa. O som de Deus está aqui. O som de Deus está aqui. Para mudar a tua mente, curar, purificar a tua mente. O som de Deus está aqui. Aquela mente derrotada. O som de Deus está aqui. Mais uma vez, a unção de Deus. O som de Deus está aqui. O som de Deus está aqui. O som de Deus está aqui. Põe a mão na mente do teu irmão e diga pra ele: o som de Deus está aqui. E ela é viva, ela é eficaz. Viva e eficaz é sua palavra. Viva e eficaz é sua palavra. Irmãos, essa palavra é tão séria. Irmãos, essa palavra é tão séria. Quantos casamentos foram destruídos por causa de programas? Ela casa com aquele programa: você é o meu pai. Ele não é o seu pai e nem o seu Deus. Ele é seu marido. Ela é isso. Você já viu como você tende? Só um minutinho. Você já viu como você tende a repetir acontecimentos na sua vida? Pastor, eu fui da igreja tal, da tal, da tal, da tal e da tal. Nas 5 aconteceu sempre a mesma coisa. Eu fui rejeitada em todas, pastor. Você não foi rejeitado em nenhuma. Aqui dentro está escrito rejeição. Escreve: eu sou amado. Fala pro teu irmão: escreve outra história aí. Deixa Deus escrever, imprimir a palavra dele em você. Você tende a repetir. Tem gente que casa 4 vezes. Acontece a mesma coisa nos 4 casamentos. Aquilo que o pastor Heber diz: você leva você para os 4 casamentos. Para todas as igrejas que você vai, você leva você. Mas transformai-vos pela renovação da mente. Abraça a tua Bíblia aí e diga comigo assim: viva e eficaz. Viva e eficaz. Abraça a tua Bíblia assim, bem forte. Palavra. Ela é poderosa para mudar você. Viva e eficaz é sua palavra. Mais uma vez, viva! Viva e eficaz é sua palavra. E ela não pode
Espírito está aí, a palavra está aqui. Fala para o teu irmão, e você tem que abrir a boca, os teus ouvidos. Deixa Deus te transformar. O quanto Deus vai te transformar é você que vai determinar, porque não é você que vai se mudar. É a palavra que você fala, a palavra que você ouve, que vai mudar você. Para de tentar se mudar. Impossível. Mas se você gastar horas ouvindo essa palavra, falando essa palavra, falando em outras línguas, ouvindo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos, querido, a mente de Cristo vai se estabelecer completamente na tua mente. Amém? Graça e paz, amados.